Aleluia! Deus é muito bom. Ele é muito bom, Ele cuida de nós. Deus nos amou e a manifestação desse amor foi a vinda de Jesus aqui nessa terra. E é o que nós iremos celebrar esta noite. Os homens, eles celebram, festejam o que eles fazem. Nós, como cristãos, nós precisamos aprender todos os dias, celebrar o que Jesus Cristo fez. Amém? Então os homens, eles celebram o que eles fazem. Eles falam do que eles fizeram. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles colocam o nome de estrada, praça, faz monumentos grandes, né? Nas praças. Esse aqui é fulano de tal, fez isso, fez aquilo. As pessoas gostam de fazer isso, fazer uma placa, né? A administração, fulano de tal, no ano de 2000, não sei quanto, 1900 e pouco. Então os homens, eles celebram o que eles fazem. Nós, como cristãos, nós celebramos o que Jesus Cristo fez. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente isso. Nós viemos aqui com a finalidade de celebrar Jesus Cristo. Amém? Ele levou sobre ele todas as nossas dores. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Quem é que poderia ser salvo por aquilo que faz? Eu não. As minhas obras para mim ser salvo? Não tenho obras para ser salvo. Quem é que pode ser salvo por aquilo que faz? Por isso que o diabo mais usa é a tática de você olhar para você, ao invés de olhar para Jesus. Porque se você olhar para você, você não vai ver que você merece salvação, você não vai ver. Você pode ver falhas, pontos fracos, que talvez até hoje você ainda luta. Nós lutamos, eu luto com pontos fracos na minha vida. Eu tenho pontos fracos que eu preciso fortalecer. Eu ainda guerreio, faço uma boa luta com coisas que eu não quero na minha vida. E como eu faço essa luta? Passo tempo com Deus, me fortalecendo. Falo a palavra de Deus. Ô Pai, eu te agradeço. Eu sou forte nesta área. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu vigor. Amém. Então, nós viemos aqui esta noite para celebrar o que Jesus Cristo fez. A ceia é para isso. É para celebrar o que Cristo fez. Você sabia que Deus já amou o mundo? Ele amou a mim, Ele amou você. E aí você pode perguntar, então por que não é todo mundo que é salvo? É porque ainda falta uma parte. Essa parte é nós nos reconciliarmos com Deus. Isso é igual quando você perdoa alguém, no seu coração você perdoa aquela pessoa. Você ora por aquela pessoa, você decide não guardar mágoa dela. Você decide, mesmo que você esteja chateado, até mesmo tenha algum sentimento de raiva, mas você decide não reagir contra aquela pessoa, você decide nas suas orações lembrar daquela pessoa. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa vai te amar. Você perdoou ela, mas talvez ela queira te perdoar. Ou nunca ela queira te aceitar. Talvez você nem tenha feito nada para ela, mas talvez ela nunca queira te aceitar. E aí, como é que faz? Existe uma parte para que haja uma reconciliação total e completa.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que escolher nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem algumas doutrinas que eu não gosto delas, sou contra elas. Algumas doutrinas da predestinação, já ouviu falar? Que Deus escolhe algumas pessoas. A palavra de Deus não fala que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. Já pensou? Você pode desejar buscar Deus de todo o seu coração? Se alguém ainda não foi salvo, é porque aquela pessoa ainda não é predestinada à salvação. Não é assim que a palavra de Deus diz. Vamos ver lá em Pedro. Segunda de Pedro, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Você sabe por que até hoje Jesus não veio? Por causa do amor e a bondade e a misericórdia dele. Ele quer que mais pessoas sejam salvas. Esses dias eu estava falando com Thaís, que eu estava em um lugar, e eu me lembrei de uma cena logo quando eu me converti. Isso aí há 30 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, mais ou menos. Eu sentado nesse jardim, virado para essa avenida Belo Horizonte, e eu clamava no meu coração: oh Deus, me dá tempo para que eu possa te servir, porque eu tinha acabado de me converter, eu estava com meu coração cheio de amor por Deus, e eu queria fazer a vontade de Deus. E durante todos os meus 20 anos que eu tinha vivido até aquele momento, eu só pensava em coisas que eu tinha feito para mim mesmo. E já se passaram 30 anos. E por que ainda Jesus não veio? Por causa da bondade, do amor e da misericórdia. Ele quer que mais pessoas sejam salvas. Esse é o motivo. E olha o que continua dizendo aqui: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça. Isso acaba com essa doutrina da predestinação, essa doutrina que as pessoas pregam aí fora, que Deus tem os predestinados, os escolhidos dele, e que não importa o que você tenha feito ou o que você faça, se você é um escolhido, Deus vai te encontrar. Isso faz com que muitas pessoas não busquem Deus. Se for dessa maneira, para que eu vou buscar Deus? Eu vou ficar fazendo o que eu estou fazendo, e se eu for escolhido dele, vai me encontrar. Mas isso não é verdade. Deus amou você, amou a mim e amou ao mundo. Agora o mundo, as pessoas, eu, você, todas as outras pessoas, precisamos ter essa consciência que da mesma maneira como Ele nos amou, nós precisamos agora nos reconciliar com Ele também. Amém? E olha o que continua dizendo: pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça,
mas que todos, é assim que está escrito em sua Bíblia? Na minha está escrito assim, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que todos encontrem Jesus. Jesus é a nossa ponte para a salvação. Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. Amém? Só através dele que nós podemos chegar até Deus. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Jesus falou assim também: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas estão padecendo, muitas pessoas estão indo para o inferno, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. Um dos maiores erros das pessoas é não conhecer a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou assim: errais por não conhecer as Escrituras. Nós estimulamos as pessoas da nossa igreja a passar tempo lendo a palavra. Eu sei que em alguns lugares as pessoas elas pensam assim: se o pastor está lendo a Bíblia, eu não preciso ler Bíblia. Todo mundo precisa. Amém? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa sair do erro de não conhecer as Escrituras. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, o que acontece quando nós conhecemos a verdade? Ela nos liberta. Jesus carregou com ele naquela cruz do Calvário toda maldição que era para sobrecair sobre mim. Ele se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Ele levou doenças, levou pecados de toda a humanidade, de todos nós. E é por isso que agora nós somos salvos. Conhecereis a verdade, e a verdade dentro de nós tem o poder de nos libertar, o poder de nos libertar da doença, da maldição, da pobreza, da tristeza, da depressão, do tormento. Eu não sei quais são mais as outras maldições, mas todas elas Jesus já nos libertou. E aí você pode perguntar: mas por que eu não sou liberto? Porque nós precisamos fazer com que essa verdade faça parte da minha vida, faça parte da sua vida. Nós precisamos deixar com que essa palavra se arraigue dentro de nós, cresça dentro de nós. Amém? Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Olha o que Pedro diz: virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra está sendo preparada, gente, para acabar com fogo. Nós estamos vendo aí. E é o que vai acontecer. Essa terra que nós estamos vendo, ela vai ser tudo queimado. Sabe aquele carro que você acha lindo? Vai ser queimado, vai virar cinza. Sabe aquela roupa que você, ou que talvez as pessoas daria qualquer coisa para comprar, ou aquela terra, ou aquela casa, vai virar palha, vai virar cinza. Vai ser tudo queimado. Então, se vai ser assim, que tipo de pessoas eu e você devemos nos comportar aqui? É um desafio para nós, a nossa vida aqui, porque Pedro está falando aqui que tudo vai acabar como um grande estrondo e como fogo. É assim que vai acabar essa terra.
Existe uma promessa de um novo céu, uma nova terra para cada um de nós. E é lá que nós vamos habitar por toda a nossa eternidade, nesse novo céu e nessa nova terra. Não adianta nada a gente querer fazer alguma segurança aqui para achar que a gente vai ficar aqui, porque nós não vamos ficar. E tudo quanto você acha que é de valor aqui, vai virar cinza. Vai virar tudo cinza. E aqui continua dizendo assim, ó: entretanto o dia do Senhor virá como ladrão. Quando fala virá como ladrão, isso não está falando que é para mim e para você, não poderia ser, né? Jesus não poderia vir aqui para mim e para você como um ladrão. Jesus veio, nós tomarmos aquele susto. Já pensou você tomar aquele susto no dia que Jesus estiver vindo? Eu não sabia, pegar você desapercebido. Não, para nós não, nosso coração tem que estar aguardando esse dia, porque esse dia vai ser o dia maior, que deveria ser, tem que ser o dia mais glorioso para mim e para você. Vai ser o dia que Jesus voltar para nos resgatar deste mundo, que está perecendo, nós estamos vendo aí. Esse mundo está igual uma roupa velha, não tem como consertar esse mundo. As pesquisas, os cientistas já estão tudo falando. Cientificamente, é um mundo condenado. E que segurança você vai colocar nesse mundo? O que você pode construir nesse mundo para te dar segurança? Nós falamos esses dias aqui que Deus não tem um plano de salvação para a nossa carne. Não é a nossa carne que Deus quer salvar você, porque você não é carne, você é espírito. E às vezes nossa carne quer se preocupar, nós queremos nos preocupar com a nossa carne, mas não é a nossa carne que vai ser salva, é o nosso espírito, nossa alma, né? Nós teremos também um novo corpo, mas que todos... Versículo 10: o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Já pensou? A gente olhando para aqueles bancos, pegando fogo, toda aquela fortuna, aqueles carros, tudo pegando fogo, né? E olha como que continua dizendo: a terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pedro faz uma pergunta para mim aí agora, e essa mesma pergunta é para você. Que espécie de pessoa, sabendo nós que vai acabar dessa maneira, o mundo vai acabar assim, esse mundo que nós estamos vendo vai acabar assim, com fogo, com estrondo, onde tudo vai desaparecer, com um imenso fogo queimando tudo. Que espécie de pessoa você precisamos viver e nos comportarmos aqui nessa terra, nesse momento que nós estamos? Pessoas que, pelo menos eu acredito que eu tenho que ter o temor de Deus no meu coração, e procurar mais ainda buscar a santidade, trilhar o caminho da santidade, andar com pessoas que estão buscando a santidade. Amém? E isso deveria ser a escolha que nós deveríamos fazer.
Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Essa palavra piedade aí, em amor também, que decida sempre nos nossos corações perdoar, mesmo que a outra parte nunca te aceite, mas nós andamos em amor, nós decidimos não guardar mágoa, nós decidimos orar pelos nossos inimigos, nós decidimos abençoar. Isso não quer dizer que você precisa confiar nessas pessoas. Está me lesando e eu vou continuar confiando. Não está falando, na Bíblia não está falando que você precisa confiar novamente nelas. Se alguém está te lesando, isso não quer dizer que você precisa confiar nela, dar toda a sua confiança de crédito nela, mas perdoar é uma escolha que você faz. Amém? Nós podemos fazer isso e nós precisamos fazer isso. E aqui continua dizendo assim, pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo. Olha de novo falando, gente. Os céus dissolverão, derreterão. Sabe o que é isso? Pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa. Em que você confia esse tempo que você está aqui agora? Olha, já é um grande sinal de que nós confiamos em Deus, porque quantas pessoas não estão no lugar que você está aqui agora? Quantas pessoas não dão crédito para essa palavra de Deus? Quantas pessoas não confiam no que Deus disse na palavra dele? E nós precisamos confiar mais e mais no que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Diga assim comigo: a palavra de Deus é a verdade, e todo o resto é mentira. Amém? Então toda a nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que disse é poderoso para cumprir a sua palavra. Diz que céus e terra, o que vai acontecer com esses céus e essa terra que nós estamos vendo? Irão o quê? Passar, acabar, como Pedro está falando aqui. Céus e terra passarão, mas as suas palavras, o que vai acontecer com as palavras de Deus? Nunca passará. Gente, eu não sei quantos anos cada um de vocês tem, mas eu tenho 52. 52. Quando eu comecei a ter entendimento das coisas, lá para 8 anos talvez, talvez eu vim conhecer uma televisão com 7 anos, uma televisão preto e branco. E as pessoas já falavam comigo que em alguns lugares já tinha televisão colorida. E em alguns lugares, quando a gente chegava lá também, eu via que não era colorida, era a tela que era colorida. Tinha uma tela que eles colocavam na frente da televisão e aí pintava a tela. Uma parte vermelha, uma parte verde, uma parte azul, uma parte preta. E aí você achava que a televisão era colorida, mas não era colorida, era uma tela que ficava na frente. E naquele tempo, a palavra de Deus, imagine, eu tenho só 50. Agora imagina quantos anos já passaram isso. Daniel dizia na palavra dele que a ciência iria fazer o quê? Se multiplicaria.
Olha como é que nós estamos vivendo hoje. Esses dias eu passei num lugar e ouvi uma pessoa, você via que a pessoa era um agricultor da roça, estava vindo uma pessoa assim que a vida dele parecia que era uma vida lutada. E ele com o celular conversando na rua. Falei, meu Deus, olha o mundo que nós estamos. Poucas coisas faltam ou quase nada para se cumprir. Que tipo de pessoa, sabendo nós que está tão próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui, que tipo de pessoa nós devemos viver aqui? Pessoas que tenham temor em buscar a santidade e trilhar o caminho da santidade. Todos os dias precisamos trilhar esse caminho, decidir nos nossos corações andar em amor, amém? Perdoar aqueles que nos ofenderam, orar por aqueles que nos perseguiram. Jesus falou que o cumprimento da lei é o amor. Se nós escolhermos cumprir a lei, ande em amor. Decida no seu coração orar por aquelas pessoas que te fizeram mal. E aqui continua dizendo assim, todavia confiados em sua promessa, esperamos novos céus, não esse mais, novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça. Uma das coisas que mais falta nesse mundo que nós estamos vivendo é justiça. O que nós mais vemos aqui, é injustiça. Parece que as pessoas que desejam fazer o bem, elas são perseguidas. As pessoas são forçadas praticamente a fazer o que é errado. E quando nós decidimos fazer o que é certo, muitos foram já perseguidos. E até hoje, alguns ainda são perseguidos por causa da justiça. E a palavra de Deus fala que se você for perseguido por causa da justiça, não fique triste. O que nós não podemos ser perseguidos é como malfeitores, como alguém que faz o mal, como alguém que pratica a iniquidade. Mas alguém que está fazendo a justiça ser perseguido, levanta suas mãos para o céu e agradeça a Deus, porque grande será o nosso galardão. Amém. Nós não precisamos ter medo desse tempo agora. Se nós estamos vivendo nesse tempo, é porque nós podemos suportar e superar todas as circunstâncias que existem nesse tempo. Podemos suportar, superar todos os ataques que o diabo tem lançado contra este mundo. Depressões, medos, enfermidades, inseguranças. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está neste mundo. Amém? Não tenha medo, Jesus é a nossa segurança. Quando nós falamos que nós confiamos na palavra de Deus, nós confiamos em Jesus. Jesus é a palavra dele. Jesus falou assim, daqueles dois homens, um homem sábio que ouviu e praticou a palavra. E vieram as chuvas, vieram as tempestades, e bateu sobre a casa daquele homem, que ele chamou o homem de sábio. E diz que nada aconteceu. Mas diz que tinha um outro homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele ouvia a palavra de Deus, mas ele não praticava o que a palavra de Deus ensinava. E no dia mau, no dia que veio a chuva, as tempestades bateram sobre aquela casa,
ela não resistiu. Não teve diferença das tempestades que bateu na casa do homem sábio para a casa do homem que não era sábio, imprudente. Foi a mesma tempestade. Então nós temos a força de Deus, você tem a força de Deus. Nós temos as armas de Deus disponíveis para vencer os ataques do diabo contra a minha casa, contra a minha vida, contra a sua casa. E essas armas de Deus, elas são o quê? Poderosas. Não é arminha de brinquedo, mas são armas poderosas. Você tem a confissão da palavra, adoração. Eu quero que vocês aprendam uma coisa, passe tempo adorando a Deus nesses dias. Separe um tempo do dia de vocês, mesmo que seja um tempo de 15 minutos, de 20 minutos, mas escolha ficar em um lugar, num quarto, desliga a televisão, e fica ali só dizendo para Jesus o quanto você ama Ele. Eu sou grato, Jesus, eu sou grato, eu te amo. Esse é o dia que o Senhor me deu, eu abençoo esse dia. Eu me alegro nesse dia. Às vezes nós já acordamos querendo resolver um turbilhão de problemas. Nós não vamos dar conta de resolver tudo. Nós não damos conta se Deus não for à frente. Amém? Ele tem que estar na frente. É por isso que nós precisamos aprender, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós aprendemos a fazer isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu sei que muitos cristãos eles têm feito assim. O pastor Ala fala muito sobre isso. Eles colocam Deus na vida deles. Deus entra na minha vida, mas eles querem viver a vida deles do jeito deles. Mas nós, como cristãos, nós temos que aprender todos os dias, nos desvencilhar dos nossos desejos, das nossas vontades, e fazer o que Deus quer. E existe um segundo tipo de cristão que ele não quer apenas colocar Deus na vida dele para que ele só seja abençoado, que ele tenha isso, que ele tenha aquilo, que ele compre isso, que ele compre aquilo, mas ele está também preocupado em fazer a vontade de Deus. Você pode viver aqui como esse cristão que coloca Deus na sua vida, mas não faz nada do que Deus quer que você faça. Tudo quanto você faz é aquilo que você quer fazer. Você faz o que você gosta de fazer, você realiza o que você quer fazer. Você não pergunta, você não ora a Deus para o que eu faço com isso, Pai? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu me comporte? Eu não quero viver a minha vida como cristão assim, eu já vivi assim, mas eu não quero mais. Todos os dias eu vejo que esse mundo, ele está, o tempo para que isso acabe está muito curto. E olhando para o meu cabelo também, eu estou vendo que meu tempo está passando. O meu tempo aqui nessa terra também está passando, gente. Estou com 52, eu estava esses dias com 18. Bonitão, cabelão comprido. Esses dias eu fui visitar um amigo meu, ele falou assim: Júnior, você não vai ficar careca não, você já ainda tem uns cabelos. O bichinho não tinha cabelo nenhum aqui assim na frente. E ele alegre que eu não tinha cabelo. Eu falei: meu filho, você não já viu tanto que caiu? Esse corpo nosso aqui está desgastando também. Ainda que esse homem nosso pereça, existe um homem
interior dentro de nós, o nosso homem espiritual, o verdadeiro homem nosso, quem realmente nós somos. Esse corpo é apenas a nossa casa. Imagina, você está aqui dentro aqui agora da igreja, daqui a pouco você sai. Você não é esse prédio, você é aquela pessoa que saiu. Assim vai acontecer quando nós deixarmos este corpo. Nós vamos sair de dentro dessa casa. E não importa o que aconteça com ela, ela não é quem eu sou. Ela não é quem você é. Amém? Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça. Aí nós vamos ver o que é justiça. Que nesse mundo é um mundo injusto, gente. Agora eu queria que vocês abrissem Romanos 13. Versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Diga assim: eu tenho uma dívida, e essa dívida eu nunca pago. Essa dívida, a moeda é o amor. Amém. A dívida que nós temos para com o outro é o amor. E da mesma maneira como Deus me amou, Ele quer que eu também ame as pessoas. Gente, a maior prova de amor que nós podemos dar para as pessoas é escolher andar com Deus. É escolher trilhar um caminho de santidade. De que adianta você falar de Jesus para as pessoas, mas depois, por trás, você, bate na cabeça dela? E eu falo bater na cabeça dela, não é bater literalmente na cabeça dela, mas fazer o que é errado para que ela te assista você fazendo o que é errado. Ela está vendo seu comportamento. Ela está te assistindo. Você falou de Jesus e você faz isso? Você se comporta assim? Por isso que nós pregamos muito mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. Amém? Nós vamos usar palavras também. Quando for preciso, nós vamos usar. Continua dizendo assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que devei-vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Portanto, os mandamentos: não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todo se resume neste mandamento:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo, o apóstolo Paulo está falando aqui a mesma coisa que Pedro falou. Que tipo de pessoas, sabendo nós que esse mundo está caminhando para a destruição, que a volta de Jesus está tão próxima, que tipo de pessoa você acha que você tem que viver aqui? Uma pessoa que escolhe viver de qualquer jeito, andar com qualquer pessoa, fazer o que quer fazer. Olha, cada dia mais eu tenho percebido que eu não posso fazer o que eu quero fazer, tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, e às vezes me custa abrir mão da minha vontade, abrir mão do que eu gostaria de fazer. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando. Esses dias eu estava caminhando falei com Thaís falou a mesma coisa comigo. Eu estava caminhando nessa praça aqui, e tem aquele relógio lá, na avenida ali, e aí eu olhei, acho que era 2/12, falei, gente, nós chegamos em dezembro, estamos em dezembro, gente, Natal. Para mim, eu tinha guardado a árvore de Natal esses dias, tive que abrir o armário para tornar a pegar a árvore de Natal e armá-la de novo. O tempo está voando, está passando rápido demais. O dia de amanhã está chegando. Nós não estamos aqui hoje, não é domingo? Amanhã está próximo. O que Paulo está falando é isso. Desperte do sono. O que você faz para despertar você desse sono? Começa a ficar tempo na presença de Deus. Começa a separar um tempo do seu dia para que você ore em línguas. Ainda que você não consiga ler a Bíblia, mas fique ali orando em outras línguas, para que você seja despertado no seu homem espiritual. Amém? Desperte você. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, não é de qualquer jeito não. Nesse mundo do jeito que está aí, você encontra milhões de pessoas para viver de qualquer jeito.
E se você escolher viver com ela, você não vai sentir diferença nenhuma. Você não vai ser pressionado, você não vai ser confrontado. Você pode até achar normal, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas se você encontrar uma pessoa que esteja andando em justiça, uma pessoa que esteja trilhando o caminho da santidade, aí vai ser diferente. Diz que o justo Ló, quando ele estava lá em Sodoma e Gomorra, quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era uma cidade onde os homens tinham relação sexual com os homens, e era a coisa mais horrível que tinha. O pecado estava de tamanho grau naquela cidade, que Deus enviou alguns anjos para destruir aquela cidade, enviar fogo e destruir aquela cidade. Mas diz que dentro daquela cidade existia um homem chamado Ló. Imagina um homem só dentro de um lugar aonde todo mundo pregava e vivia a promiscuidade. E diz que a alma deste homem era atormentada por escolher andar em justiça. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher ser amigo de todo mundo? E andar com todo mundo? E todo mundo te achar legal? Ou você vai escolher ser uma pessoa que trilhe o caminho da santidade, confronte as obras das trevas e seja rejeitado e afligido na sua alma? Ló escolheu, mesmo assim, mesmo estar num ambiente hostil, viver em santidade. Por causa de Ló, ele foi poupado, a família dele foi poupada. A sua vida pode salvar outras pessoas desse fogo eterno, dessa ira vindoura que virá. Precisamos entender isso, gente, é muito forte. Abandonemos as obras das trevas, nos revistamos-nos da armadura da luz, vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavenças, invejas. Ao contrário, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Agora, para finalizar, vamos lá para Pedro. Primeira de Pedro. Primeira de Pedro 4, deixa eu ver se é o 4. Não, deixa eu ver aqui. 1 de Pedro 4, do 1.
1 de 4 mesmo. 4. 1. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta, eu não sei qual tempo nos resta, mas para esse tempo que nos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos. Está vendo que existe maus desejos? Maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. No passado, já dependestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Olha para mim aqui. Quantas pessoas você acha que você conseguiria trazer para cá, para a igreja, para ouvir essa mensagem? Pessoas que estão lá no mundo. Traria muitas pessoas? E por que você acha que para eles tem que ser comum você compactar ou fazer o que eles estão fazendo? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas não estão preocupadas com essa mensagem que nós estamos pregando e elas nem querem. E por que você acha que você tem que compactar com eles, com as obras deles das trevas? Fazer o que eles estão fazendo? Nós temos que ser firmes em Deus. O nosso tempo está se esgotando. E a maneira de nós salvarmos as pessoas é mostrar para elas que existe um caminho de oração, um caminho de santidade, um caminho de entrega. Às vezes eu não tenho tempo de visitar as pessoas, de ir na casa das pessoas, de ficar conversando com as pessoas. Mas eu posso chamar elas para sentar aqui comigo e orar. Vamos orar 1 hora, 2 horas, tem uns dias marcados. Terça-feira tem reunião, quinta-feira temos reunião, sábado nós ficamos o dia inteiro. Vamos lá para a igreja. Amém. No passado já dependeste tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham agora estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. E aqui fala de novo, ora, está muito próximo o fim. Gente, você viu a quantidade de vezes que fala que está muito próximo? E você sabe quanto tempo tem que esses homens escreveram isso aqui? Mais de 2000 anos. E eles já estavam falando, olha, está muito próximo. Agora imagina para nós, aonde nós estamos, no lugar que nós estamos. Está muito, mas muito, muito, muito próximo mesmo. E a nossa vida também está indo. Esses dias alguém falou assim, não acredito que Jesus vai vir antes de eu morrer, não. Eu falei, mas se você morrer, acabou seu tempo também. Você está indo também, o tempo seu está indo. Nós precisamos acordar do sono. É isso que está falando aqui. Ora,
está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso, vigiai. Em que? Oração. Vigiem a oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre a multidão de pecado. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Nem todos foram chamados para pregar, como eu estou pregando aqui. Mas todos nós recebemos dons que podemos servir no corpo de Cristo. Alguns receberam dons para servir com ajudas de todas as maneiras, financeira, ajuda técnica, conhecimentos. De todas as maneiras nós podemos ajudar nessa grande colheita que Deus quer fazer nesses últimos dias. Amém? Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fala como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém foi chamado para servir, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Agora, para finalizar, um versículo só, 1 de João 2, fala assim, João fala assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Amém? Fala assim: Pai, eu te agradeço, porque todos os meus pecados já foram perdoados, graças ao nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço, Pai, porque agora eu posso escolher todos os dias da minha vida a trilhar um caminho de santidade e de servidão. Amém? Nós podemos servir nesse corpo de Cristo. Use a graça que Deus tem dado para você. Se é ajuda, ajude. Se Deus tem chamado você para pregar, pregue. Amém. Glória a Deus.